Meus amigos, estejamos todos na paz de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre o trabalho. Trabalho que é extremamente importante no nosso desenvolvimento como seres que cada vez mais buscam o progresso, buscam seu próprio desenvolvimento e da comunidade onde vivem. E que nos dias atuais está tão cerceado. Mantenhamo-nos, contudo, confiantes, pois a história nos mostra que nós já superamos muitas crises semelhantes e que em cada uma delas surgem infinitas oportunidades de crescimento. Que possamos nos capacitar para essa nova era que se aproxima, onde a fraternidade se fará entre todos os povos e o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, como doutrina de amor, vai florescer, conforme nos narra o livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 18, em que nos fala que os tempos são chegados e nos fala também da geração nova que está chegando. A Gênese foi publicada em Paris no dia 6 de janeiro de 1868. Para refletirmos sobre o trabalho, nós nos baseamos no Livro dos Espíritos, na questão 674 a 685, em que nos destaca alguns pontos primordiais. E para ilustrar, nós trouxemos um poema de Casimiro Cunha, denominado A Vitória. Por sinal, Casimiro Cunha se traduz num verdadeiro exemplo de trabalho, de perseverança e também um exemplo de muita fé em Deus. Nasceu numa família de poucos recursos. Ficou órfão de pai aos 7 anos. Cursou as primeiras letras do primário. Perde uma vista aos 14 anos e a outra aos 16 anos. Adolescente ainda, colabora na imprensa de Vassouras, no Rio de Janeiro. Colaborou com suas poesias em vários periódicos, inclusive na Revista Espírita Reformador, que é editada pela Federação Espírita Brasileira, em que ilustrava com suas poesias um grande potencial de melhoria, de reforma, uma vez que as poesias traduzem um fundo, traduzem uma estrutura, um aspecto moral importantíssimo. Espírita convicto, foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Vassouras. Só para termos uma ideia, Casimiro Cunha se casa aos 29 anos. Dessa união vem 2 filhos. Um dos filhos vem a falecer ainda criança. E ele também desencarna aos 34 anos, no dia 7 de novembro de 1914.
uma lucidez. Muitas pessoas na situação dele já teriam desistido, mas ele, espírito de escola, espírito de luta, que acreditava, nos deixa uma vasta e preciosa obra literária que pode ser consultada, inclusive na internet. Só para termos uma ideia, a bibliografia de homem nos fala em singelos, efêmeros, aves implumes, pétalas, perispíritos, álbum de Delba, que é uma memória póstuma ao filho, e como espírito já, cartas do Evangelho, cartilha da natureza, história de Maricota, gotas de luz, todas elas recebidas por Francisco Cândido Xavier, e também Juca Lambisca e Timbolão, recebida não só pelo Chico, mas também pelo Valdo Vieira. Casimiro Cunha se apresenta também, contribuindo na difusão do Espiritismo, já na primeira obra, Parnaso de Além-Túmulo, que foi publicada em 1932, a primeira obra de Francisco Cândido Xavier, uma coletânea de diversas poesias de diferentes autores. Lá estava ele, junto, colaborando nessa proposta. Só para nós termos uma ideia, o poema Vitória, nós podemos até apresentá-lo como inicialmente com 2 quadras, num aspecto externo. E ao final dessa reflexão, nós vamos apresentar as outras quadras, nos falando do aspecto interno, que é um trabalho que todos nós teremos que desenvolver para avançarmos em direção à perfeição, em direção à melhoria, em direção à felicidade. Então nos diz assim: pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas Monte Espinhoso, no desejo de avançar. Há pedras cerrando a frente, criando obstáculo à passagem? A mudança é trabalhar. E é um trabalho que se aprofunda cada vez mais, não só no plano externo, mas também no interno, no autoconhecimento. Se nós observarmos no Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta aos amigos espirituais: pode um homem, pelos seus esforços, pela sua vontade, modificar a sua natureza inferior? Dominar os seus maus impulsos? Conseguir fazer uma dieta? Deixar de ser impaciente? Trabalhar um hábito que está entranhado? E os espíritos respondem: sim, e de uma maneira até simples. Mas como são poucos aqueles que exercitam esses pequenos esforços. E nas questões seguintes, eles então vão nos mostrar que, na verdade, nós não mudamos, nós não deixamos um vício, nós não conseguimos fazer uma dieta, nós não conseguimos mudar hábitos arraigados em nós.
porque na verdade nós nos comprazemos neles. Nós nos sentimos como que estando num paraíso, como Adão e Eva lá, que foram expulsos do paraíso, como nos conta a Bíblia antiga, o Velho Testamento. Nós precisamos ser expulsos desses nossos paraísos de acomodação, de paraísos de excessiva segurança, paraísos de medo, esses paraísos de impaciência, paraísos de prepotência, porque senão nós não vamos desenvolver um trabalho que faz parte, que é necessário, a nossa própria integridade, o nosso próprio crescimento como seres divinos. E aí, nós vamos observar que na questão 919 é perguntado aos amigos espirituais como é que isso deve ser feito. Como é que nós devemos buscar a nossa reforma íntima? Como é que nós podemos nos conhecer? E aí Santo Agostinho, então, citando Sócrates, ele nos diz: conhece-te a ti mesmo, e oferece a sua própria experiência. Fazei, diz ele, como eu fazia. Ao final do dia, eu passava em revista todas as ações, todos os pensamentos, todas as atitudes que eu tinha praticado durante o dia, que eu tinha percebido durante o dia. E onde eu percebesse que eu estava errando, eu me modificava nesse ponto. E foi assim que eu consegui realmente um grande desenvolvimento no meu próprio conhecimento. E se nós nos reportarmos, abrindo um parênteses, ao portal de Delfos, de onde Sócrates, o grande filósofo, tirou parte da frase, nós vamos ver que aí há uma abertura para um mundo incrível e que nós não nos damos conta. 600 anos antes de Cristo, haviam sido gravadas essa frase no portal de Delfos, que na realidade dizia assim: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Olha a grandeza, a amplitude. Hoje, com o conhecimento que nós temos, principalmente dessa doutrina consoladora, nós começamos a observar que se nós olharmos para o microcosmo, para nós, para o nosso interior, nós vamos descobrir uma série de situações que precisam ser melhoradas, que precisam ser trabalhadas para a nossa própria felicidade, para que nós possamos ter percepções desse mundo mais abrangente que nos envolve e não ficarmos limitados, por exemplo, a uma caverna, como Sócrates tão bem se colocava. Então, nós olhando para o microcosmo, nós vamos conhecer os deuses. Quem são os deuses? Paulo de Tarso, em Efésios, nos diz que o Espírito de Deus reside em nós, que nós somos o templo de Deus. Gente, dá para imaginar o que nós
não conseguimos perceber no nosso dia a dia? Dá para imaginar, como a doutrina espírita nos explica, que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, traçou leis imutáveis que devem ser seguidas. Jesus mesmo, à nossa volta, ele nos conscientizava. Eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Porque fazer essa vontade do Pai significa crescimento, significa desapego, significa confiança irrestrita. Então, quando nós vemos nesse portal de Delfos que nós olhamos para o nosso microcosmo e com isso, com as leis imutáveis, nós conseguimos perceber não só, entender as criaturas que estão à nossa volta, mas também compreendermos o universo na sua abrangência. Isso desperta em nós percepções mais acuradas, que transcendem a matéria. Então vamos observar que refletir, que canalizar o nosso pensamento para um trabalho, isso é lei natural, é lei divina, é algo que faz parte da nossa própria essência, da nossa natureza. E quando nós falamos em trabalho, nós não falamos só no aspecto material, porque o trabalho, ele também pode ser um trabalho e deve ser um trabalho mental. E vamos ver que tanto quanto os homens trabalham, os espíritos também trabalham. Então o trabalho, como nos diz na questão 675, o trabalho se constitui numa atividade útil. E o trabalho, ele é necessário ao homem, no nosso caso, conforme nos diz a questão 676, porque ele é expiação. E ao mesmo tempo é aperfeiçoamento da nossa inteligência. Mas eu pergunto, e aquele que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência, não estaria isento do trabalho? E a resposta é, talvez do trabalho material, em função de suas limitações, sim. Não, porém, da obrigação de se tornar útil, conforme os meios que disponha, aperfeiçoando sua inteligência e a dos outros, o que também é trabalho. E diz mais ainda, maior lhe é a obrigação de ser útil aos semelhantes. Quer dizer, uma pessoa aposentada, uma pessoa que vive de rendas, tem mais tempo livre. E ela tem uma obrigação maior de ser útil. Quando nós olhamos assim, dá a impressão de, puxa, mas eu queria jogar uma conversa fora, eu queria ter um tempo de lazer. Isso é perfeitamente útil. É importante que exista, inclusive, o lazer, para que a pessoa possa, nas horas de desprendimento, nas horas de sono, nas horas de reflexão, nas horas de uma parada, poder avaliar até mesmo a sua vida, reavaliando o caminho que está seguindo. Na questão 683, aí nos fala que o limite do trabalho é o limite das forças. Mas, e um homem? Na questão 685, ele tem direito de repousar na velhice? E a resposta é sim,
pois a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas então o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, olhem bem, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. E quando nós vemos nesta colocação a lei de caridade estampada na questão do trabalho, nós damos um pulinho lá na questão 930 do Livro dos Espíritos e lá nos diz muito claramente: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E aí nós vemos que o exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Em todos os pontos da sua vida, todos os detalhes, numa simplicidade, num equilíbrio, numa harmonia, ele vai agindo e fixando os seus ensinamentos para todos nós. Quando chega em Jerusalém e se dirige ao tanque de Betesda, lá observa junto com seus discípulos várias pessoas com diversos tipos de dificuldades, uns paralíticos, outros cegos, e aguardando um momento que dizia-se lá, surgiria um anjo que movimentaria as águas, e o primeiro que se projetasse nas águas ficaria curado das suas mazelas. Eis que Jesus foca num paralítico, deitado em cima de um leito ali, de uma cama improvisada, e se dirige a ele e pergunta: que fazes? E ele, o paralítico, diz: eu estou aqui há 38 anos, esperando as águas se movimentarem. E quando elas se movimentam, alguém sempre salta antes de mim. E eu não consigo voltar, ficar curado, voltar a caminhar. Aí Jesus se volta para ele e diz: levanta-te. E o homem, naquele impulso, pega o teu leito e vai para a tua casa. E o homem, naquele influxo, ele levanta-se firme, pega o leito nas costas e sai. Quando ele está a meio do caminho, ele se encontra com os fariseus. E os fariseus dizem a ele, questionam: o que estás fazendo, carregando um leito nas costas? Hoje é sábado, hoje é dia de nos voltarmos para o Senhor. E o homem, surpreso, se voltou para eles e disse: eu estava lá junto ao tanque de Betesda, e um homem chegou lá, mandou eu levantar, pegar o meu leito e ir para casa. E é o que eu estou fazendo. Quem foi que te falou isso? Nem questionaram a grandeza da cura. Quem te falou isso? Um homem que estava lá, ele nem sabia. E aí passa-se algum tempo, e Jesus está no templo, cercado de pessoas. E aí o paralítico ainda acaba entregando ele, porque se aproxima de uns fariseus: olha, aquele que eu não conhecia é aquele lá, ó, que está lá com eles lá.
E os fariseus então vão tirar satisfação de Jesus. Como é que ele manda uma pessoa carregar o leito num dia dedicado a Deus? E aí então Jesus responde a eles: meu Pai trabalha até hoje, até agora, e eu trabalho também, conforme nos diz em Lucas 5,17. E aí vamos observar então que cada apóstolo, mais tarde, vai sair do seu comodismo, do seu paraíso, para ajudar e ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais amplos à compreensão da vida. Os aprendizes da Boa Nova se distribuem em diversas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, na busca de recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. Havia quem jejuasse por 2 e 3 dias seguidos, visando economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo. O trabalho passa então a ser interpretado por bênção divina. Paulo de Tarso, deixando de ser o doutor da lei lá do Sinédrio, após o encontro com Jesus às portas de Damasco, parte para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém. É o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando no trabalho digno a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Joana de Ângeles nos reforça o cuidado que devemos ter no aproveitamento da nossa vida. Estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico de esperança. Por menor que seja, faze da tua contribuição, do teu trabalho, um hino de alegria e de respeito pela vida. Jamais desprezes os acontecimentos que te convidam à mudança de comportamento para melhor. O trabalho é lei da natureza, mediante a qual o homem forja, cria o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Pelo trabalho, nos reequilibramos frente à vida como seres imortais, buscando o aperfeiçoamento em sintonia com os valores mais sublimes da nossa existência. Quando então nos voltamos para o nosso próprio mundo íntimo, conforme nos mostra Casimiro Cunha a seguir. Alegas tédio invencível, da cabeça ao calcanhar, mas
todo enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Lamenta as incompreensões no seio do próprio lar. Toda mágoa foge e cessa, o recurso é trabalhar. Dizes notar tentações na ideia, no chão, no ar. Mas hoje podes ser livre, a defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar. Qualquer aflição tem cura, o remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirmas-te sem lugar, renova-te e sê feliz, a melhoria é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar, a vida responde certo, o preceito é trabalhar. O próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nos desperte essa boa vontade, essa vontade de sairmos de nós, praticando a caridade e desenvolvendo em nós um espírito de humildade grandioso frente às dificuldades que surgem na vida. Que assim seja.